justamente a questão do X. A semana foi agitada para quem gosta das redes sociais. Na última quarta-feira, os internautas comemoraram quando o X voltou a funcionar no Brasil. Mas a alegria não durou muito tempo. No mesmo dia em que a rede social voltou a ser disponibilizada, ela também ficou indisponível. Isso porque a liberação foi causada por uma falha no bloqueio da rede social. Isso levou a mais um aperto do Supremo Tribunal Federal na empresa de Elon Musk. Um dia depois, na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a empresa indicasse um representante legal no Brasil. E nos últimos momentos desse prazo, o X cumpriu a determinação. Elon Musk teria recuado após o incômodo de investidores, mas isso não foi o suficiente para a liberação da rede social. Neste sábado, ontem, Alexandre de Moraes deu um novo prazo, desta vez de 5 dias, para que a empresa preste mais esclarecimentos ao STF. Eu quero começar essa rodada com você, Luiz Fernando Pacheco. Como é que você tem visto esta discussão, esta novela que virou a plataforma X no Brasil? Querida audiência, querida bancada, Nelson Kobayashi, sempre um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui presente com vocês. Eu falei aqui, na semana passada, eu e o Diego Tavares, inclusive, tivemos aqui um arranca-rabo daqueles. Hoje vai ter outro. Não vai ter outro arranca-rabo, não, porque eu dizia que o Elon Musk estava nos tratando como uma república de bananas, que o Elon Musk não cumpria as ordens judiciais, que o Elon Musk não tinha representação no Brasil, que ele estava absolutamente irregular e que o ministro Alexandre estava certo. O Elon Musk agora recuou. Isso quer dizer o quê? Que ele é louco? Não, ele não rasga dinheiro. Então ele tomou as providências necessárias, contratou 2 grandes escritórios de advocacia, Pinheiro Neto, que é conhecido de todos nós que trabalhamos no meio, contratou o Sérgio Rosenthal, um grande criminalista, nosso amigo, e acho que agora ele percebeu que não adianta ficar fazendo manobras e diversionismo para se manter no Brasil. Ele precisa respeitar as leis e, respeitando as leis brasileiras, ele vai ser muito bem-vindo aqui. O X, como você disse na oportunidade, Diego Tavares, acompanhado por 22 milhões de pessoas, né? Essas 22 milhões de pessoas, eu não acompanho o X, mas elas têm o direito de acompanhar desde que a plataforma esteja agindo corretamente de acordo com as leis do país, e parece que o multibiliardário Elon Musk resolveu entender que ele não é o rei da cocada preta, que isso aqui não é uma república de banana e que ele tem que seguir a lei. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista, inclusive especial, com um especialista, uma das maiores autoridades de direito digital no Brasil, para entender melhor os aspectos jurídicos disso. Enquanto isso, nós vamos aqui rodando com os nossos amigos comentaristas e com o professor Gesualdo Almeida Júnior, que foi o meu professor, viu? Gesualdo me deu aula na faculdade, lá na Toledo de Presidente Prudente, minha faculdade do coração. Inclusive, quero mandar um abração aqui para o nosso Sérgio Tibiriçá, reitor da Toledo Prudente, um amigo aí que me recebeu também quando era um aluno e que continua conosco aí nos caminhos da advocacia, da comunidade jurídica. Professor Sérgio Tibiriçá, receba o nosso grande abraço lá na Toledo Prudente, onde continua professor Gesualdo Almeida Júnior. Meus amigos da Jovem Pan, boa tarde, aos meus amigos de bancada também. Sérgio, um grande abraço para você também. Mandei agora há pouco para ele uma foto conosco, dizendo ao nosso mestre com carinho. Olha só, patriota de verdade defende a soberania do Estado e a soberania da legislação brasileira. O artigo 11 do Marco Civil da Internet, que regula as questões de internet no Brasil, é muito claro. Ele chama de provedor de aplicação esses aplicativos, essas redes sociais que atuam em território nacional. E, por lei, elas são obrigadas a ter um representante indicado em território nacional, sob pena de suspensão e exclusão dos seus serviços. Isso está na lei. Portanto, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão das atividades, foi para que se desse a oportunidade do X se regularizar. E basta que ele se regularize para que ele volte a atuar. Portanto, você que é patriota, defenda a soberania da legislação brasileira e não grupos econômicos estrangeiros. Eu quero saber o seguinte, qual é o tipo de representação, afinal, que espera o legislador brasileiro? Porque há uma advogada constituída.
o Pacheco bem lembrou aqui, inclusive de notáveis escritórios de advocacia. Mas será que é essa a representação que a lei pede, ô Priscila Silveira? É a do representante mandatário, aquele que recebe uma procuração da empresa que constitui este representante? Ou é um representante estatutário, um sócio, um administrador designado pelas empresas com residência no Brasil? Me parece haver essa diferença aí que vai ser objeto agora de discussão no STF. Como é que você analisa? Boa tarde, Koba, os meus colegas de bancada, a nossa audiência. Koba, como bem coloca aqui o Gesualdo, a gente tem, além dos artigos citados por ele, a gente tem o nosso Código Civil, que também determina de igual forma que haja, se a empresa ela é estrangeira e ela tenha trabalho aqui no Brasil, que deva ter um representante legal. Aí entra o problema dessa representação, por quê? Me parece que a decisão tomada na sexta-feira pelo ministro é no sentido de que não basta que o Elon Musk indique um advogado. Me parece que nesta decisão ele também trouxe aqui uma exigência de que essa advogada que foi colocada como responsável pela plataforma, que ela também conste na junta comercial, em outros dados cadastrais da empresa, como sendo então a representante pela qual o nosso Estado vai falar com ela e trazer todas as responsabilizações e exigências. Então me parece que vai um pouco além dessa questão só estatutária, me querendo então, e aqui é uma opinião, obviamente, me parece, ou parecendo que ele queira, além disso, uma pessoa que fale realmente em nome da empresa em todas as esferas. Pediu Pacheco. Advogados são constituídos para representar direitos. Advogados não administram empresas. É necessário, e o ministro Alexandre está certo nisso, que a empresa nomeie e delegue, no mínimo, um gerente delegado. Essa é a figura jurídica que se chama um gerente delegado, que é o responsável pela administração da empresa. Advocacia e administração não se confundem. Importante que eles tenham constituído advogados para defender os direitos dele, mas o ministro vai bem na medida em que diz que isso não é o necessário, não alcança tudo o que é necessário. E a nomeação de um diretor, não precisa nem ser um diretor, pode ser até um cargo inferior, que o próprio nome diz, não é diretor, é gerente. Um gerente delegado. O que quer dizer delegado? Um gerente que a matriz delegou a ele a tomada de decisões. E aí parece ser justamente essa a grande tendência, meu querido Diego Tavares, porque esses novos documentos que foram solicitados na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes são justamente para que haja apresentação de uma ficha cadastral perante a junta comercial, uma apresentação dos documentos de cadastro, extensão dos poderes da Receita Federal, ou seja, justamente nessa linha aí, de quem é que tem poder para falar pela empresa no território nacional. Como é que você vê, Diego Tavares? Olha, Koba, eu acho uma medida justa essa natureza de representação. Acho que, de fato, sendo o que determina a lei, é o que tem que ser feito. Eu, inclusive, apesar de ter criticado o Supremo Tribunal Federal em razão da decisão de suspender o X no Brasil, fiz a anotação em todas as oportunidades de que também não concordava com a postura do X de retirar a sua representação. Agora, se esse for o critério, eu acho que tem que ser o critério para todos. A grande maioria das Big Techs que atuam aqui no Brasil, elas fazem o mesmo estilo de representação que o X está retomando agora, através de um escritório de advocacia. Por denunciar essa gente que tá ilegal. Pacheco, o terror das Big Techs. Mas também, Pacheco, aqui abrindo um contraponto à tua fala, é importante a gente dizer, porque essa questão está muito pessoalizada na figura do Elon Musk. Elon Musk, ele não é. Foi o país que pessoalizou. Calma, Pacheco, calma. Foi ele que pessoalizou ao virar as costas para o país. O Elon Musk, ele não é o ditador do X. O Elon Musk, ele é a pessoa que adquiriu, ele tem a sua importância na empresa, mas ele não é nem o CEO da empresa. Então essa questão foi pessoalizada e claro ele não é o CEO porque ele botou laranja. Ele voltou atrás. Que laranja, Pacheco?
Pacheco. A gente tá falando Quem de é o dono daquela porcaria? A empresa voltou atrás, é claro, porque é uma empresa, busca o lucro e o Brasil é um grande mercado para o X. Como o Pacheco aqui rememorou o dado que eu trouxe, tem mais de 22 milhões de usuários na plataforma. Agora, de forma alguma, Koba, a gente pode passar a borracha nos invencionismos jurídicos que aconteceram durante essa contenda entre a plataforma digital e o Supremo Tribunal Federal. A exemplo da citação por menção na rede social, a exemplo do alargamento do conceito de grupo econômico que permitiu que o Supremo Tribunal Federal penhorasse patrimônio da Starlink para adimplir as multas do X. Tudo isso aconteceu e criou-se aqui no Brasil precedentes gravíssimos que, sem dúvida, acabam reforçando a insegurança jurídica, que é um problema que nós temos. Agora, que bom que a plataforma vai voltar ao ar e 22 milhões de brasileiros poderão voltar a fazer uso do seu direito de livre manifestação do pensamento, de liberdade de expressão e mais essa plataforma digital. Para entender melhor essa situação do X no Brasil, nós vamos conversar agora com Solano de Camargo, especialista em direito digital, uma das maiores autoridades de direito digital do Brasil. Meu amigo Solano de Camargo chegando agora na programação da Jovem Pan. Solano, bem-vindo, boa tarde. Oi, Koba, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores e o pessoal aí que está presente no estúdio. Solano, dá um panorama geral aí. A gente já estava aqui discutindo os aspectos jurídicos envolvendo a questão toda envolvendo o X e nós tivemos agora a novidade, a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, determinando novos documentos para uma decisão final. Do que a gente pode esperar e o que a gente pode esperar do Supremo Tribunal Federal em relação a toda essa polêmica envolvendo o X no Brasil? Olha, Koba, tudo indica que, na verdade, o ministro colocou um roteiro que deve ser seguido pelos representantes do X e que tudo, né, indica, portanto, que nós vamos ter o X no Brasil nos próximos dias. A gente estima que mais ou menos uma semana, todas as 6 providências determinadas pelo ministro na sua decisão de ontem, elas podem ser facilmente cumpridas. A exceção que não depende, evidentemente, dos executivos do X seriam as informações a serem prestadas pela Receita Federal e pelo Banco Central, mas todas as demais, né, dependem exclusivamente dos representantes do X. Então, eu imagino que entre no máximo uma semana e 10 dias, em tese, nós teremos todas as condições previstas na decisão de ontem atendidas, então acho que esse é um prazo razoável para se imaginar o retorno do X ao Brasil. Solano, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, doutor Solano. Um grande prazer conversar com um colega aqui no Tá na Roda. Doutor, eu citei há pouco que a maioria das Big Techs aqui no Brasil, elas adotam um estilo de representação muito semelhante ao que o X tinha e agora retoma após essa contenda com o Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, toda essa situação pode motivar uma mudança desse estado de todas as Big Techs aqui no nosso país? Eu acredito que não, porque é um fenômeno normal de empresas.com, na verdade são serviços prestados, né, no mundo inteiro ao mesmo tempo, é praticamente inviável que você tenha representação jurídica em todas as jurisdições que conseguem obter, né, os serviços online. Então, assim, o caminho natural, aqui no Brasil, por exemplo, quando vieram a Microsoft, quando veio o Google, quando veio a Meta, primeiro se nomeia um advogado normalmente do ramo de marcas para fazer o registro, né, das marcas no país, ele acaba sendo o representante legal para as outras coisas. E depois de um tempo, depois de uma viabilidade comercial que justifique a presença de um escritório local para fazer negócios como a venda de publicidade, marketing pago, aquelas coisas todas, aí a empresa, a depender, né, da sua vontade, instala uma representação no Brasil. E aqui tem uma diferença técnica do ponto de vista do direito empresarial, da presença física na empresa para fazer negócios e ter representação, que é uma obrigação prevista no Código Civil, e a não existência se você não quer fazer negócios aqui, mas seus serviços podem ser atingidos, obtidos, acessados de forma online. Então, por exemplo, o caso da própria OpenAI, né, que é desenvolvedora do ChatGPT, super conhecido aqui no Brasil, até onde eu saiba, eles não têm ainda escritório e o serviço é plenamente contratado aqui. Então, são coisas um pouquinho diferentes. O que me pareceu aqui especificamente, aliás, de maneira muito clara, a exigência do Supremo para que houvesse um representante local era justamente para fazer com que as decisões pudessem ser cumpridas de maneira mais ágil, inclusive, se fosse o caso, penalizando a pessoa física do representante legal. Então, a gente tem, inclusive, ali na antiga CEO da X aqui no Brasil, determinações de multas pessoais. Então a questão tem muito mais a ver com a eficácia das decisões do inquérito, com exatamente uma exigência da lei brasileira. Perfeito. Solano, a pergunta agora é da delegada Raquel Galinatti.
Doutor Solano, boa tarde a toda a nossa audiência qualificada, boa tarde a você, Koba, e meus amigos de bancada. Um dos requisitos que o ministro Alexandre de Moraes deu, no prazo de 48 horas, é que a Polícia Federal e a Anatel apresentem relatórios daqueles brasileiros que burlaram a determinação judicial e entraram, seja através do VPN ou outra forma, no X. Essa responsabilidade de multa será solidária para o X? O X também arcará com a responsabilidade daqueles brasileiros multados? Olha, Raquel, eu posso dizer assim, em teoria não, porque evidentemente é um ato privativo do usuário ter acessado o serviço que estava disponível mundialmente, mas nesse estado de coisas em que a gente tem uma coleção de decisões, no mínimo, digamos assim, questionáveis, eu não excluiria essa possibilidade. De qualquer forma, o uso do VPN, né, por si próprio não é vetado pela lei, né? É pelo contrário, é uma medida de segurança em que qualquer usuário que tenha, né, a vontade de navegar de maneira anônima para se autoproteger faz uso do VPN em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o único estado que por lei criminaliza o VPN ainda é a China. Então essa determinação de primeiro de corresponsabilidade do X, eu em princípio não veria como, mas também não afasto por conta das coisas que já aconteceram nesse inquérito. E segundo lugar, penalização das pessoas físicas, dos usuários que acessaram a plataforma pelo X, eu acho uma medida absolutamente questionável, tanto pela falta de amparo legal, como pela dificuldade técnica de se obter uma comprovação de que houve esse acesso. Porque o VPN é justamente assim, muito embora, né, os mais de 120 a 140 mil provedores de internet no Brasil possam ter, talvez, né, com alguma ou talvez muita dificuldade, uma lista de todo mundo que usou VPN no período, eu acho que, do ponto de vista técnico, é muito difícil que saiba que a utilização do VPN foi para acessar exatamente o X. Então, além de ser uma coisa meio complicada e difícil, eu acho que assim, do ponto de vista jurídico, a aplicação de multa é uma forma muito questionável. Aí, em relação a isso, foi que a OAB Federal, a OAB Nacional, o Conselho Federal da OAB, ajuizou uma DPF no Supremo Tribunal Federal justamente em relação a esse ponto, né? A multa a terceiros, sem o devido processo legal, sem contraditório, enfim, e com uma punição por algo que a lei não proíbe. E aí tem até ofensa ao princípio da legalidade, né? Se a lei não proíbe o VPN, não pode ser uma decisão judicial poderosa a fazer. Vai lá agora, a pergunta é do Gesualdo Almeida Júnior ao Solano de Camargo. Doutor, tudo bem? Parabéns pelas explicações. Eu queria lhe tirar mais uma dúvida com o senhor. O artigo 11 do Marco Civil da Internet, no parágrafo 2º, determina que os grupos econômicos podem ser responsabilizados pelos cumprimentos das ordens judiciais. E o Starlink, a gente sabe, teve apreendido determinados valores de suas contas para fazer valer as ordens determinadas contra a X. Isso já está sepultado? O Starlink recorreu disso? Qual é a posição do senhor quanto a essa formação desse grupo econômico sem nenhum incidente paralelo para que se incluísse o Starlink nesse processo? Vamos lá, Gesualdo, vamos falar de maneira assim, menos técnica possível. Tudo isso aqui aconteceu no âmbito de um inquérito. E o que é um inquérito? É uma medida administrativa, normalmente, sempre, a grande maioria das vezes, iniciada pelo Ministério Público, com o propósito de se reunir evidências no prazo de, normalmente, 90 dias, prorrogados por mais 30, mas enfim, período de tempo que não chega a 6 anos, como é esse caso, e que depois isso aí é encapsulado e mandado para o Ministério Público decidir se os elementos justificam a propositura, daí sim, de uma medida, de uma ação. O que nós temos aqui? Um inquérito no Supremo iniciado, de ofício pelo presidente e endereçado sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes, que vem decidindo diversas coisas que fogem um pouquinho do âmbito original, que era justamente apreciar lá as tais milícias digitais que estariam ameaçando membros do Poder Judiciário, isso ali há 6 anos atrás. E aí o que aconteceu? No decorrer do tempo, somente agora nos últimos meses, tivemos algumas imposições de multa colocadas contra o X,
e aí, por falta de pagamento, acabou se estendendo, né, a medida para a Starlink. E aqui que nós temos, né? Você falou bem, o Marco Civil da Internet, que é uma ação, que é uma norma civil, e aqui nós temos um inquérito criminal que colocou uma medida acessória ao cumprimento de outras medidas acessórias dentro do próprio inquérito. E aí o que acontece? O fato do Marco Civil, caso fosse aplicado mesmo, né, subsidiariamente dentro do inquérito criminal, a grande questão é que o Brasil não permite que você coloque nos processos, nas penas, nas condenações, empresas em cascata sem o devido processo legal. Então, assim, vamos admitir que o Elon Musk tenha feito muitas malvadezas, que ele mereça ser crucificado, queimado no mármore do inferno, e todas essas coisas aí que o Pacheco falou de maneira tão vivaz, mas o ponto é que nós temos no Brasil o devido processo legal, que é um princípio que vigora nas nações civilizadas desde o século XIII, desde João Sem Terra, na Magna Carta Libertarum, que diz que ninguém pode ser desapossado dos seus bens sem o devido processo legal. O que é o devido processo legal no Brasil? É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde a empresa tida como integrante do grupo econômico pode se defender, pode apresentar provas, pode apresentar seu lado da história. E aqui que nós temos duas empresas que, do ponto de vista do direito empresarial, elas não são comandadas pela mesma holding, pelo mesmo grupo, elas têm sócios diferentes, né? Até podemos ter na ponta da linha o Elon Musk comandando, né, com a maioria das ações, ambas, mas a verdade é que o controle de uma vem da Irlanda e o controle de outro vem dos Países Baixos, não teve o devido processo legal, não teve a oportunidade de Starlink se manifestar, e aqui tem um ponto técnico. Como é um inquérito que apura as milícias digitais, quem pode recorrer, quem pode protestar, quem pode manifestar e produzir provas são aqueles investigados, né, pelas tais milícias digitais. A Starlink, o X, o Elon Musk não são partes investigadas do inquérito. Então, a rigor, a Starlink ela foi acorrentada para dentro desse redemoinho, desse buraco negro, com os seus bens todos, né, vinculados às multas que são propostas em cascata, sem possibilidade de recorrer dentro do inquérito. O que eles fizeram foi um mandado de segurança que foi distribuído e caiu para o ministro Zanin, que negou liminar. E aí tem um outro ponto para complementar o que o Koba falou, que a OAB Federal propôs uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que funciona como uma bomba termonuclear, né, dentro do Supremo, de cabimento quase impossível, porque já tem jurisprudência pacífica do Supremo que não cabe a ADPF contra a decisão do próprio Supremo. Então, quer dizer, caiu para o ministro Nunes Marques, que acabou pedindo, né, para a AGU, a Procuradoria-Geral, se manifestar, mas qualquer coisa que saia dali, a chance de ser um efeito prático é muito pequena, porque o próprio Supremo diz que não cabe. Então, nós temos um rolo compressor processual, que é esse inquérito, penhorando coisas, impedindo redes sociais, incluindo partes e empresas, notificando pessoas jurídicas estrangeiras através, né, da internet, e a gente não tem como fazer nada. Temos um vidro na frente, o que sobra para as partes é arranhar o vidro. Ô Solano, você falou do Pacheco aqui e mexeu com a fera, ele quer falar contigo agora, vai te fazer uma pergunta, o Luiz Fernando Pacheco. Mas é uma pergunta carinhosa para o Solano, que é um grande amigo, um grande colega. Para que a audiência fique sabendo, esse homem aí, o maior especialista em direito digital desse país, comanda em seu escritório nada menos do que 800 advogados. É uma grande liderança, um grande homem, um precursor na advocacia do direito digital no Brasil. Então, é sempre um prazer a gente receber aqui na nossa Jovem Pan gente tão qualificada como você, Solano. Queria te fazer Solano é um homem medieval, mostrou agora, né? Veio falar de João Sem Terra. Mas tudo bem, Solano, nada disso, é só brincadeira. O que eu queria te perguntar é o seguinte: alguém, é do seu conhecimento que alguma pessoa física, normal, um cidadão, tenha sido punido por essa ordem ilegal e absurda do Alexandre de Moraes, de punir aqueles que acessarem ou que acessaram a plataforma quando ela estava proibida de operar?
Então, Pacheco, retribuo aí todos os elogios, vindo de você, assim, são maiores ainda, né? Mas, enfim, não tenho conhecimento, e eu acho que isso, na verdade, essa decisão, eu tenho certeza que o ministro ele é cercado, né, por assessores do mais alto gabarito, inclusive por técnicos da própria Polícia Federal, eu acho que ele próprio sabe a dificuldade de cumprir uma decisão desse calibre, que, aliás, na época do bloqueio do Telegram também teve uma coisa mais ou menos repetitiva, e esse debate também existiu. Eu acho que a ideia foi justamente de fazer alguma coisa pedagógica, né? No sentido de que as pessoas não deveriam, né, ousar e tal. E eu questiono, inclusive, esse efeito, né? Porque do ponto de vista prático, a gente já sabe que é difícil, impossível, e não tenho conhecimento de ninguém que tenha sido processado por conta disso, mas na prática isso funciona assim como um grande puxão de orelha coletivo, que é uma coisa como aconteceu nos anos 70. Vou tentar atualizar um pouquinho mais minha metáfora, no caso dos discos do Gil e do Caetano, né? Quando o pessoal proibiu da ditadura militar. Então, nem ouçam, né? Ouvir o disco, ter na casa, disco era questão para a polícia entrar e arrebentar, por exemplo, o que aconteceu na invasão do CRUSP, né? Nos anos 70. Então, não tive, mas eu acho que isso foi feito de maneira, assim, consciente pelo Supremo, não foi de maneira que eles desconheciam a dificuldade técnica. Perfeito. Conversamos aqui com Solano de Camargo, advogado especialista em direito digital, e nos deu aqui uma aula sobre toda essa situação jurídica envolvendo o X no Brasil e as decisões do STF a respeito da plataforma. Obrigado, viu, Solano? É sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço. Um abraço, gente. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, querido. E aí, agora, para fechar a nossa roda, para que todos comentem o caso, Raquel Galinatti, um último detalhe, que é justamente a respeito destes que usaram ou teriam usado de VPN para acessar o X. Nesta semana também uma ordem do ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal para que investigue quem são esses, o que burlaram o bloqueio e que se utilizaram do VPN para acessar o X. Como é que fica você, Raquel, que representa tantos advogados, né, associados, delegados e delegadas da polícia no Brasil, como é que fica a situação da Polícia Federal? Vai investigar o quê? Porque crime não é, né? Também não é crime de desobediência, porque a ordem não é para o usuário não acessar. A ordem judicial anterior é para que haja um bloqueio. O destinatário da ordem é a plataforma. Como é que fica o delegado numa situação dessa? O que ele vai fazer a Polícia Federal agora? Nada. A Polícia Federal ela é obrigada a cumprir determinações. No caso que vem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ela fica atrelada a isso. E o grande problema, a grande vulnerabilidade dessa ingerência em instituições de Estado, que deveriam ser conduzidas, inclusive as investigações deveriam ser conduzidas de acordo com o que é mais importante para a instituição, é a ausência de autonomia institucional. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária, assim como a Polícia Judiciária de outros estados e estaduais, a Polícia Civil, ela carece de autonomia institucional, a exemplo do Ministério Público, que tem a sua autonomia institucional, a exemplo até mesmo da Defensoria Pública, que tem a sua autonomia institucional. A autonomia institucional é diferente de ausência de controle. É a instituição não estar vulnerável a mandos e desmandos políticos ou outras formas, inclusive outras esferas que podem deturpar e até mesmo contaminar investigações, colocando ali pelo critério determinante o que será mais importante ou não para investigar. A gente tem outras pautas aqui no Tá na Roda, Koba, que a gente vê que carece a necessidade de uma atenção especial, principalmente o combate às facções criminosas em todas as esferas, não só do crime organizado, de tráfico de drogas, mas também o que a gente tem visto no desmatamento, mas essa ausência de autonomia institucional direciona todo o contingente da Polícia Federal, que já é escasso, para uma investigação a critério único do ministro do STF. Resumindo, quer dizer que tem crime adoidado para ser esclarecido, né? Criminalidade aí com tudo, facções criminosas, a gente tem desmatamento, também podem ser criminosos, a gente tem tantas outras coisas que a Polícia Federal poderia estar dedicada, mas não, vai agora ficar lá um monte de policial federal pesquisando quem é que entrou no X durante o VPN.
Mas tem uma ordem judicial para isso, Pacheco. Esse inquérito aí tá fadado ao insucesso. É um inquérito para, sabe, só para cumprir uma formalidade. O próprio ministro Alexandre. Falar isso para todo mundo que foi preso no âmbito desse inquérito aí. Pacheco, você falando isso... Para quem acessou, eu tô falando, Diego. Pacheco, você falando isso é mais triste para nós, delegados de polícia, e para nós, policiais judiciários, sermos tratados como tapa-buraco, fazer fumaça, porque Raquel, isso desprestigia. Eu concordo com você. Não, eu tô totalmente de acordo com você. É um desprestígio à instituição. Eu gostei da sua colocação, porque desprestigia a seriedade do trabalho de judiciário. Sabe que isso aí vai dar em porcaria nenhuma. Isso viola frontalmente a dignidade de uma instituição que deve exercer as suas atribuições de acordo com com seus deveres. Então, concordo com você, Pacheco. Enfim, vamos acompanhar isso aí, vamos ver se alguém vai ser, de fato, isentado dessa questão, porque tem uma ordem, né? Chegar lá, o delegado tem que dar algum cumprimento, não pode devolver simplesmente sem nenhum tipo de providência. Nós vamos acompanhar o trabalho da Polícia Federal agora de babar de quem é que usa a rede social via VPN.